A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 321 do nosso podcast. Leremos o Evangelho segundo Lucas, capítulos 22, 23 e 24, e Provérbios, capítulo 26, versículos 20 e 21. Lucas, capítulo 22. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam como eliminar Jesus, mas tinham medo do povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Ele foi combinar com os sumos sacerdotes e com os guardas do templo de que forma lhes entregaria Jesus. Estes se alegraram e concordaram em dar-lhe dinheiro. Ele se comprometeu e procurava uma oportunidade para intrigá-lo sem que a multidão percebesse. Chegou o dia dos pães sem fermento, quando se devia imolar o cordeiro pascal. Jesus mandou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia pascal, para que a comamos. Eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Jesus respondeu: Ao entrardes na cidade, virá ao vosso encontro um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa onde entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está a sala em que posso comer a ceia pascal com os meus discípulos? Ele então vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada. Ali fareis os preparativos. Eles foram, encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a ceia pascal. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os discípulos e disse: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei até o seu pleno cumprimento no reino de Deus. Então, recebendo um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e partilhai entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós.
Todavia, a mão de quem vai me entregar está junto de mim à mesa. Sim, o Filho do Homem parte, como está determinado, mas ai daquele por quem ele é traído. Então começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer isso. Surgiu então entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem o poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não seja assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? O que está à mesa ou o que está servindo? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós sois os que têm permanecido comigo em minhas provações. E eu disponho para vós do reino, como o meu Pai dispôs dele para mim. Havereis de comer e beber à minha mesa, no meu reino, e vos sentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para vos peneirar como o trigo. Eu, porém, orei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma aos teus irmãos. Simão disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes negarás conhecer-me. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa, pegue-a. Quem tiver sacola, faça o mesmo. E quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores. O que foi dito a meu respeito está se consumando. Eles, porém, disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como era de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não cairdes em tentação. Então afastou-se dali à distância de um arremesso de pedra, e de joelhos começou a orar: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo, de tanta tristeza. E perguntou-lhes: Por que dormis? Levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, tu entregas o Filho do Homem com um beijo? Vendo o que iria acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, curou-o. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciãos que vieram prendê-lo: Saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é vossa hora e o poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, introduzindo-o na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, acompanhava de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor, Pedro sentou-se no meio deles. Uma criada viu sentado perto do fogo, encarou-o de perto e disse: Este aqui também estava com ele. Ele, porém, negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Pedro, porém, respondeu: Não, homem, eu não.
Passou mais ou menos 1 hora, e um outro insistiu: certamente este aqui também estava com ele, pois é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, não sei de que estás falando. E enquanto ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro, saindo dali, pôs-se a chorar amargamente. Os homens que vigiavam Jesus zombavam dele e o espancavam. Cobriam o seu rosto e o provocavam: profetiza, quem é que te bateu? E o injuriavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os escribas reuniram-se e conduziram Jesus ao sinédrio, e o interpelavam: se tu és o Cristo, dize-nos. Ele respondeu: se eu vos disser, não acreditareis, e se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. De agora em diante, porém, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então todos perguntaram: tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Capítulo 23. Em seguida, todo o grupo deles se levantou e conduziram Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem agitando a nossa nação, proibindo pagar os tributos a César e afirmando ser ele mesmo o Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem crime algum. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: este homem é galileu? E depois de verificar que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, enviou-o a Herodes, o qual também estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes alegrou-se muito ao ver Jesus, pois há muito tempo desejava vê-lo, porque ouvira falar dele e esperava vê-lo fazer algum sinal. Fez-lhe então muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os sumos sacerdotes e os escribas estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos se tornaram amigos, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os magistrados e o povo, e lhes disse: vós me trouxestes esse homem como agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes encontrou, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Toda a multidão, porém, começou a gritar: fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma rebelião na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Eles, porém, gritavam mais alto: crucifica, crucifica-o. Ele, no entanto, falou pela 3ª vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por rebelião e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, agarraram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e puseram-lhe a cruz aos ombros para que a carregasse atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo, bem como de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos,
Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que nunca deram luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Se de fato fazem isto ao lenho verde, que não acontecerá ao seco? Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então repartiram suas vestes, tirando a sorte. O povo permanecia lá observando. E até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também zombavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos, mas este não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Já era por volta da hora 6ª, e uma escuridão cobriu toda a terra até a hora 9ª. O sol havia parado de brilhar, o véu do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus clamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O centurião, vendo o que acontecera, glorificou a Deus, dizendo: realmente este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir à cena viram o que havia acontecido e, batendo no peito, voltaram para casa. E todos os conhecidos de Jesus à distância, bem como as mulheres que o seguiam desde a Galiléia, estavam observando essas coisas. Havia ali um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros. Era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. Ele foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda fora depositado. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus acompanharam José e observaram o túmulo e o modo como seu corpo ali era colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado repousaram segundo o preceito. Capítulo 24. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, mas eis que se apresentaram junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Tomadas de medo, voltaram o rosto para o chão, mas eles disseram-lhes: por que buscais entre os mortos o vivente? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e no 3º dia ressuscite. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria de Tiago. Também as outras que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Estes, porém, acharam tudo o que relataram um delírio e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam,
o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impelidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido na madrugada ao túmulo, e como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinha visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiam: "Fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles, e diziam um para o outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras?" Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir do pão. Enquanto ainda falavam, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele, porém, disse: "Por que estáis perturbados e por que essas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne, nem ossos, como podeis ver que eu tenho." Dizendo isso, mostrou-lhes a mão e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. Era tanta sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então abriu-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos ao 3º dia, e em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas dessas coisas. Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto." Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os, e enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles se prostraram, adorando-o. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Provérbios, capítulo 26, versículos 20 e 21. Faltando a lenha, apaga-se o fogo. Afastado o mexeriqueiro, terminam as intrigas. Como os carvões para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o intrigante para atiçar as brigas.
Olá, eu sou o Padre Marcelo Carmo e hoje vamos comentar a respeito dos capítulos 22, 23 e 24 do Evangelho de São Lucas, os capítulos finais. A trajetória da vida pública de Jesus o levou a chegar num ponto crítico em relação aos seus opositores, em particular os sumos sacerdotes e os escribas, que procuravam uma forma de matá-lo. Nessa trama que estavam armando, tiveram inclusive a ajuda de um dos apóstolos de Jesus, Judas Iscariotes, o traidor. Como já era a época da festa da Páscoa, Jesus quis celebrá-la junto com seus apóstolos. Mas, dessa vez, não foi como das outras vezes. Algo totalmente novo aconteceu naquela ceia pascal. Uma nova aliança foi firmada entre Deus e a humanidade. Uma nova aliança foi firmada no sangue de Jesus, derramado em favor da humanidade. No entanto, apesar de ter sido um momento intenso do amor de Jesus, foi também um momento tenso, pois a partir dali começa a sua paixão. O gesto desprezível de Judas Iscariotes ao trair Jesus é registrado nas palavras do próprio Jesus quando o indaga sobre traí-lo com um beijo. Além disso, também nas palavras de Jesus, esta é a hora das trevas. Mas, se Judas Iscariotes entrou para a história como o traidor de Jesus, ele não foi o único. Judas o traiu porque o entregou nas mãos de seus inimigos. Mas Pedro também o traiu quando por 3 vezes o negou e, por fim, o abandonou, tal como Jesus havia antecipado que ele faria. Por isso precisamos ter muito cuidado, pois podemos em algumas situações sermos tais como Judas e em outras situações sermos tais como Pedro. Após enfrentar um processo injusto e cruel, Jesus conhece a humilhante morte na cruz. Próximo de onde Jesus foi crucificado, estavam pessoas do povo, os chefes e soldados. Todos zombavam dele. Já os seus familiares e as mulheres que o seguiam acompanhavam tudo à distância. Jesus foi sepultado às pressas, pois o sábado se aproximava. E isso se deu graças a um ato de generosidade de um certo José de Arimateia, que o sepultou num túmulo que ainda não havia sido usado. O mesmo Jesus que nasceu em pobreza, agora em pobreza morre. Mas a morte não foi o último ato pascal de Jesus. 3 dias depois de morrer, ele ressuscitou. E muitos foram testemunhas deste acontecimento, em particular, os 11 apóstolos, que receberam a missão de continuar sua obra, sendo testemunhas suas em todas as nações. Judas Iscariotes já não fazia mais parte do grupo. E para quem acha que o fim se deu com a ascensão de Jesus ao céu, engana-se, pois para os amigos dele, ali foi apenas o começo. Encerrando este comentário, vai um pensamento inspirado em Provérbios, capítulo 26, dos versículos 20 a 21. Quanto menos pessoas derem atenção ao que fala uma pessoa má, menos ela poderá falar mal da vida alheia. A todos, que Deus abençoe. Tudo de bom. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!